um idoso, ele tem muita coisa para ensinar para nós. Só que se ele estiver num ambiente onde as pessoas não valorizem esse conhecimento dele, ele fica muito triste, ele fica com a autoestima baixa. Olá! Bom, vamos para mais um podcast e o tema de hoje é sobre cromoterapia e o envelhecimento. É um tema bastante procurado, as pessoas têm pedido muito para que eu fale sobre isso. E eu estou aqui com a Bianca. Olá, Bianca, tudo bem? Olá! Oi, Silvia, obrigada mais uma vez, pessoal e Silvia, pela oportunidade. E, de novo, estamos gravando ao som natural da chuva, não é? Isso é muito bom, é relaxante. Pois é, olha, pessoal, espero que fique bom aí o áudio para vocês. Mas tem coisa que não controlamos, não é? Sim. Bom, Silvia, eu acho esse tema incrível. A gente sabe que cada vez mais, cada ano que passa, né, os estudos mostram o quanto o nosso país e o mundo, né, também está envelhecendo, né? Então, que nós possamos ter uma longevidade saudável. É um processo natural e que, com o seu esclarecimento hoje, né, possamos envelhecer com mais saúde, com mais vontade de viver, com mais qualidade de vida. Então, eu separei algumas perguntinhas que nós recebemos aí do pessoal, né? Bom, então, a primeira pergunta é o seguinte: utilizando a cromoterapia, como seria preparar o ambiente para um idoso neste momento que a gente está vivendo agora de pandemia? Porque, principalmente, o idoso ativo, que tem uma certa independência, a gente sabe que muitas vezes o prazer que o idoso encontra, como se fosse o lazer dele, é as idas à feira, ao supermercado, receber visita ou visitar, né, alguém, algum familiar. E com esse isolamento, a gente sabe que infelizmente o idoso acaba, não só o idoso, né, mas o idoso em especial acaba tendo mais até tendência à depressão, né, a diminuição aí do apetite, a falta mesmo, né, vai diminuindo assim aquela alegria e vontade de viver. Então, como a cromoterapia podia ajudar pensando no ambiente, na casa, de repente, desse idoso? Bom, é um assunto muito, muito atual e sempre vai ser atual, né? Porque o envelhecer é natural. Agora, como envelhecer, né? Então, a gente vem assim de uma cultura, principalmente aqui no Brasil, né? Onde aposentadoria é sinônimo de envelhecimento. Então, muitas pessoas têm medo de envelhecer. Por quê? A primeira coisa que acontece com o idoso, claro que toda regra tem exceção, mas de uma forma geral, o idoso ele vai perdendo aquele sentimento de pertencimento. Então, e muitas vezes você percebe os idosos verbalizando uma forma consciente ou inconsciente de mostrar que ele está sentindo que ele já não faz mais tanta diferença. Por exemplo, às vezes você ouve um idoso falar assim: eu já criei meus filhos, eu vou ficar nesse mundo até fulano casar. Ou então, vocês não precisam mais de mim. Então ele está verbalizando aquele sentimento de que está perdendo a sensação de pertencimento. Agora, respondendo a sua pergunta, né, eu sempre falo assim que a cromoterapia, ela está presente nas 24 horas do nosso dia, está mesmo, né? Então a gente pode utilizar ela para beneficiar
a nossa vida em todas as fases, inclusive na fase da nossa velhice. Então, respondendo a sua pergunta, um idoso que seja ativo, que vai à feira, que vai ao supermercado, que vai buscar os netos na escola, que participa, né, dos assuntos familiares, né? Esse idoso, ele tem sensação de pertencimento porque ele tem atividade, né? Por menor que seja, ele está em atividade. Então, pode observar que esse tipo de idoso, no caso do homem, ele põe camisa mais colorida, ele gosta de cores mais vivas. E as mulheres nessa fase, elas gostam de roupas floridas, né? De pintar o cabelo, porque elas têm sensação de pertencimento. E quais são as cores que despertam em nós a sensação de pertencimento? São as cores ligadas ao fazer. Então, é o vermelho, o laranja. Então, aquela senhora quer uma blusa colorida, com vermelho, né, com laranja, porque ela está se sentindo ativa ainda. E você vê aquele senhor também que põe uma blusa laranja, ou até um amarelão, né, ou até um vermelho mesmo. A gente vê senhores ativos colocando roupas assim coloridas ou até estampadas, enfim. O que ele está mostrando? Ele está mostrando que ele tem esse sentimento de pertencimento. Claro, uns mais, outros menos, mas vocês observam que eles usam tons alegres, coloridos, né? Azul marinho também, que é autoestima, eles usam verde. Então você vê que são cores de pessoas que têm sensação de pertencimento. Beleza. Agora, e nessa pandemia, né? Onde esta sensação de pertencimento ficou um pouco, digamos assim, distante. Já aquele idoso já não está conseguindo, já não pode mais ir ao supermercado, à feira como fazia antes, não está indo buscar os netos na escola, não está recebendo também os netos em casa. Então, esse sentimento de pertencimento está ficando um pouco inibido, é isso, estava me faltando palavra para descrever, mas está ficando um pouco assim, inibido. Ele fica dentro de casa, ou ela fica dentro de casa, né? Os filhos normalmente saem, compram as coisas e trazem, mas não pode entrar em contato. Então, o que acontece? Então, nós precisamos, claro, sempre dar uma ligadinha e lembrar, né, através de palavras, de frases, esse sentimento de pertencimento. Olha, papai, mamãe, vovô, vovó, puxa vida, tô com saudade do quanto a gente conversa, dos seus conselhos, tô com saudade da sua comida. Lembrar eles que eles só estão isolados, né, e que isso vai passar. Agora, para quem está nessa fase, né, do envelhecer, para uma pessoa idosa, essa sensação de isolamento é um pouco mais difícil, porque para eles é como se eles estivessem perdendo ainda um tempo que eles teriam a mais para viver com essa sensação de pertencimento. Então, quando você é jovem, você pensa, eu tenho todo o tempo pela frente, mas o idoso, ele sabe que ele já não tem mais todo o tempo para frente. Então, o idoso isolado, a sensação de pertencimento fica muito menor do que de um jovem, é claro, né? Então, quais seriam as cores, né, que a gente poderia estar decorando esse ambiente para esse idoso agora nessa fase do isolamento? São cores que vão lembrar a ele que ele pertence, né, que ele está vivo. Agora, nós temos que tomar cuidado porque a cromoterapia, né, a terapia com as cores, ela funciona, porque as cores, elas têm
vibrações diferenciadas de acordo com o comprimento de onda, então isso deve ser dosado. Nós não podemos utilizar as cores de forma aleatória. Então, por exemplo, a cor que me faz me sentir viva, em terra, capaz de criar, me movimentar é o vermelho. Mas eu não posso ficar usando vermelho o tempo inteiro, porque essa cor vai me deixar tão dinâmica que eu vou ultrapassar. O dinamismo vai entrar na agressividade. Então, nós temos que dosar. Aí é claro que você que tem aí o seu idoso, né? E que você vai querer utilizar as cores agora para esse idoso ficar mais confortável no isolamento. Então, se é um idoso que tem tendência à agressividade e ele não está saindo, não está colocando essa agressividade para fora em forma de movimento, indo à feira, buscando o neto na escola, indo ao supermercado, ele vai ficar só parado. Então, temos que dosar. O ideal seria o amarelo, porque o amarelo ele estimula o raciocínio, o discernimento, a memória positiva, e um pouquinho de laranja, porque o laranja tem amarelo e tem vermelho. Então esse idoso, ele não vai entrar em depressão com facilidade, se ele estiver em casa isolado e recebendo a vibração da cor amarela e laranja, porque ele vai estar a todo momento recebendo a influência dessa cor que faz ele se sentir pertencente ainda. Agora, se você tem um idoso que tem muita tendência a se deprimir, ele é muito apático, se ele ficar isolado, a tendência dele vai se piorar. Então, ele precisa estar em contato com vibrações do vermelho um pouco mais do que aquele que já não tem tanta tendência à depressão. Vamos lembrar, assim, que a maioria dos idosos, né, a grande maioria, tem uma certa tendência à depressão justamente pela situação, né? Mas é claro que toda regra tem exceção, né? Nós não podemos generalizar e dizer que todo idoso é depressivo ou todo idoso tem tendência à depressão. Não é assim. Então, você que está em contato com o seu idoso, ou se você é idoso ou idosa e está me ouvindo, faz uma autoanálise ou analise aí o seu idoso. Ele tem mais tendência a ser mais alegrinho ou ele tem mais tendência a se deprimir? Se ele tem tendência a se deprimir, coloca um objeto no quarto dele vermelho, na sala, na cozinha, roupas um pouco mais coloridas. Se é um casal, né, que ela use roupas mais coloridas, ele também coloque camisa com cores mais vivas, para eles se sentirem pertencentes, ou seja, não desistir, né? Porque essa fase vai passar e a vida deles depois vai voltar numa rotina habitual. Muito bom. De uma maneira geral, assim, nessa questão, né, do pertencimento, quais seriam então as cores essenciais no lar de um idoso, desse idoso ativo? Além do amarelo e do laranja, do vermelho, assim, né? A gente tem que achar o equilíbrio. Tá. Vamos lá. Vamos voltar aqui na questão do idoso, né? Para a gente falar, né, com categoria, a gente deveria ter essa idade para saber o que realmente pensa, como é um idoso. Porque, olha, pensa bem. As pesquisas mostram que o índice de suicídio no idoso é altíssimo. Porque o idoso realmente, a perspectiva de vida dele vai sendo cada vez menor, né? E ele vai perdendo esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de utilidade. E ele tem muita sabedoria. Ele tem vivência, ele já viveu tudo que nós ainda não vivemos. Só que muitas vezes ele não é ouvido. Então, um idoso que tem muita sabedoria, que tem muito conhecimento
E quando ele vai falar, alguém diz assim, no seu tempo era assim, hoje não é mais. Como será que esse idoso se sente? Né? Então, ali você mexeu com a autoestima. Ele fica com a autoestima baixa. Ele tem que ter uma autoestima muito alta para ele tirar isso de letra. Né? Então, a dica que eu dou para que esse idoso fique, né, com uma autoestima o mais alta possível, né, seria ele usar verde, colocar roupas verde, objeto verde, porque o verde ele aumenta a autoestima, né, o autocontrole. E o azul marinho, porque o azul marinho faz com que você se sinta leal, ele se sinta leal com ele mesmo. Esse idoso vai pensar, puxa vida, eu contribuí com a evolução do mundo, eu fui e sou necessário como sou. O azul marinho faz a gente lembrar que nós somos necessários, como somos, em todas as nossas fases da vida. Ele vai ter lealdade com ele mesmo. Então vai ser aquele senhor que tem muita lealdade. Vocês já repararam, já perceberam que existe aquela consciência coletiva, né, ou o inconsciente coletivo e o inconsciente individual. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque vocês já repararam que a maioria dos pijamas para homens idosos sempre são azul marinho. Azul marinho. Né? Às vezes cinza. Porque o azul marinho, né, inconscientemente as pessoas sabem. Na verdade, nós temos uma memória positiva, né? Então, quando Deus criou as cores, Ele já colocou em nós essa sabedoria natural. O azul marinho vai estimular a lealdade desse idoso. Ele vai ser leal com ele mesmo, ele vai se reconhecer. Ele vai pensar assim, se ninguém me valoriza, problema deles. Eu sei o meu valor. E quando eles ficarem idosos, eles vão saber o valor de um idoso. Afinal de contas, os idosos sempre falam isso, né? Eles falam, o dia que vocês ficarem idosos, vocês vão saber o que é a gente querer falar e ninguém nos ouve, não nos valorizam. Muitos idosos falam assim, e se não falam, eles pensam. Então, o azul índigo estimula essa lealdade para com eles mesmos, isso é muito saudável. Eles entenderem que eles são o que são, independente das pessoas reconhecerem ou não. Isso é muito bacana. E o verde, né? Autoestima, né? A gente vê também pijama cinza, que é a concentração, né? Ele se concentrando, mas se concentrando naquilo que ele é. Então, olha como tem a ver, né? Essa coisa das cores. Se a gente começa a prestar atenção, faz muito sentido, né? Então, tem o inconsciente coletivo, o consciente coletivo, o individual, né? Consciente e inconsciente. Ou seja, nós temos maneiras de expressar aquilo que está na nossa memória positiva, né? Que é aquela memória que o Criador colocou no núcleo de todas as nossas células quando Ele nos fez, né? Então... Perfeito. Ô Silvia, e no caso desses idosos que estão acamados, né? Ou seja, eles já não conseguem muitas vezes nem andar, né? Se locomover, estão restritos até mesmo numa cama ou numa cadeira de rodas, que falam ou que não falam, que estão conscientes, que não estão, né? Sim. Mais lúcidos ou não, que normalmente fica até mais dentro do ambiente de um quarto mesmo, né? E acaba fica mais restrito, né? passando uma grande parte ali da vida nesse mesmo ambiente. Seriam as mesmas cores? Olha, um idoso que está acamado
um idoso que não tem mais a possibilidade de se locomover, que não interage mais nos ambientes sociais como fazia antes. É aquele idoso que já está numa fase em que as perspectivas já são de realmente estar caminhando para fechar o seu ciclo, né? Que são esses idosos que ficam acamados, que não andam, muitas vezes já não falam, enfim, são, a gente chama assim aquela fase terminal, né? Fechamento de um ciclo. Esse idoso, a gente precisa trabalhar a aceitação, né? Todos nós sabemos que um dia nós vamos partir desse mundo e voltar para a casa do Pai, né? Afinal de contas, Jesus Cristo falava: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, ora nós moramos aqui, ora moramos, né, numa outra casa do nosso Pai, né? Ou seja, voltamos para casa. Então, a gente precisa trabalhar a aceitação, né? Aceitar, estou caminhando para fechar meu ciclo, né? E aí é muito importante as pessoas que convivem com os idosos nesta fase. Eu sempre falo assim, né? Que quando a gente chega ao mundo, a primeira pessoa que coloca a mão em nós é o médico ou a parteira, né? Então, olha que importante. A primeira pessoa que põe a mão em você, o primeiro contato que você tem quando você chega ao mundo, né? Não é com seu pai nem com a sua mãe, é com o médico, né? Que é esse ser que estudou medicina para trazer saúde, para oferecer qualidade de vida. Então, as pessoas, né, que trabalham na área da saúde têm essa vontade, né, de oferecer sempre o melhor. Não só quem trabalha na área de saúde, claro. Mas eu estou dando aqui o exemplo do médico que recebe a criança. Olha que lindo isso. Você já parou para pensar? Que a primeira pessoa que pôs a mão em você, a não ser que você tenha nascido através de um parto natural, né? Onde a sua própria mãe segurou você. Isso a grande maioria não acontece assim. A grande maioria tem os filhos com parteira ou com médico, ou seja, a primeira pessoa que pôs a mão em você. Muito importante, né? Então essa pessoa, ela tem que estar vibrando no amor, ela tem que estar vibrando, te dando boas-vindas, que você está chegando. Que bacana, né? E a maioria, né, dos parteiros, das parteiras, dos obstetras, eles têm isso, né? Eles sentem alegria, né, de pegar aquele serzinho assim, né? Eles pegam com... Eu já tive a oportunidade de assistir alguns partos e eu pude observar o amor com que aquela médica segurava aquele bebê, né? Com que aquele médico segurava aquele bebê. Então, é muito lindo. Agora, vamos pensar no oposto. Quem está cuidando daquele idoso que logo vai partir, né? Ou que está bem próximo de partir. Então, são familiares, né? São cuidadores, né? As pessoas que foram eleitas ou escolhidas para estarem com aquele idoso no último suspiro desse idoso. Então, essas pessoas, elas podem colocar no ambiente desse idoso que está acamado, que já não sai mais do quarto, ou se restringe a sala e quarto, enfim, se movimenta pouco. Coloca cores que vai elevar o padrão vibratório. O violeta, por exemplo, né? O violeta é a cor que vibra na mais alta vibração, né? Vibra na mais alta vibração, é bom, né? Mas o violeta, ele tem uma vibração tão alta que faz a gente ficar acima, né?
de tudo que é negativo, né? De lembranças ruins, de frustração. O violeta é a cor da aceitação, da transmutação. Então, aquele idoso, ele vai ter aquela sensação de missão cumprida. E quanto mais ele viver, quanto mais velho, né, ele fizer fechar o seu ciclo, mais ele aproveitou as oportunidades que Deus nos deu para evoluir. Então, muitas vezes, naqueles últimos dias, né, ele consegue fazer uma análise e se perdoar, né? Qual é a cor símbolo do perdão? É o violeta, né? Então, de que maneira nós queremos fechar os olhos aqui e abrir os olhos na casa do nosso Pai? A gente não quer levar remorso, a gente não quer levar culpa, a gente não quer levar arrependimento. Então, se você convive com uma pessoa que está nessa fase, um idoso, né? Coloca bastante cores violeta, lilás, azul clarinho, que são cores que dão paciência, resignação, aceitação, né? E aí, esse idoso, por mais que ele tenha sofrido ou por mais que ele tenha feito alguém sofrer, agora é a hora de acertar as contas consigo mesmo, né? E sempre lembrar, né, que Jesus pediu para que não julgássemos, né? Então, não se julgue. O violeta é aquela cor que faz com que a pessoa se perdoe, né? Vocês já repararam que dentro dos caixões tem um tecido de cetim que sempre é branco ou violeta? Tem gente que fala assim, eu não gosto de roxo, é cor de defunto. É a melhor cor para quem está passando para o outro lado. Porque a vibração do violeta faz com que aquele idoso se perdoe. Faz com que aquele idoso perdoe também as pessoas, né? Então, as melhores cores, né? O violeta é a melhor. Depois vem o azul, o índigo, né? Eu vou ser leal comigo mesma. No momento de fazer a passagem, puxa, eu mereço me perdoar. Eu mereço o perdão de todos, né? Eu vou ser leal comigo. Eu vou aceitar, né? Em que eu mereço fechar os meus olhos leve, por pior que tenha sido, né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa assim, idosa, sofrendo, e as pessoas falam, meu Deus, por que Deus não leva? Já não tem mais o que fazer aqui nesse mundo, e fica sofrendo ali, a família sofrendo junto, mas será que Deus não está dando um tempinho a mais para essa pessoa se perdoar, ou perdoar quem quer que seja, para que faça a passagem para o outro lado bem mais leve? Então, se você convive com uma pessoa assim, coloca algo violeta, faz ela enxergar algo violeta, e mesmo que ela já não abra mais os olhos, se você colocar objetos, roupa violeta no ambiente, a vibração da cor entra no campo eletromagnético desse idoso e ele vai sentir. E ele vai fazer ele vai aproveitar, né, essa oportunidade que Deus está dando, estendendo o tempo dele aqui na Terra, que as pessoas às vezes não entendem, até falam, puxa, Deus não é justo, está sofrendo tanto, por que Deus não leva? Deus quer levar, mas quer levar leve, do jeito que chegou. E você que está aí, né, que está assistindo esse podcast, que está aprendendo sobre a cromoterapia, você tem essa ferramenta para você oferecer. Pode ser um parente seu ou não, pode ser que você seja um amigo ou um cuidador, uma cuidadora, né? Então, coloque objetos azul marinho, azul claro e violeta. Então, nessas horas, Bianca, o vermelho, laranja, já não é muito indicado, porque se a pessoa tiver aquela sensação de pertencimento,
aí ela fica muito apegada a coisas que ela precisa desapegar, né? Tanto que no espectro nós temos o vermelho numa extremidade e o violeta na outra, né? Então, nessa fase terminal, o violeta realmente é uma cor muito indicada. E o cuidador, né, ou a cuidadora, ou quem está convivendo, também pode colocar roupa azul marinho, roupa violeta, né, para também estar aumentando a vibração necessária dessa cor no ambiente desse idoso. Perfeito, eu ia falar exatamente isso, né? Qual cor de roupa que um familiar ou o próprio cuidador poderia usar para aquela pessoa que está mais em contato, né? Com esse idoso mais acamado e dependente. É incrível, incrível. Adorei o tema. Agradeço mais uma vez. É um tema muito profundo. A gente deu uma pincelada aqui, né? Com certeza, é um tema muito profundo. É um tema muito profundo e eu diria assim, é um tema divino. Por que é divino? Porque muitas pessoas têm muitos idosos na família e não ouve como deveria. Eu vou explicar melhor. Calma, não brigue comigo, senão você vai falar, nossa, você está dizendo que eu não converso com meu avô, com a minha avó? Conversa sim. Mas olha, você quer deixar um idoso feliz? Pede um conselho. Além de você deixar o idoso feliz, eu te garanto que você vai adquirir muito conhecimento com os conselhos desse idoso. Porque o idoso, ele é uma enciclopédia, né? Porque você pode destrinchar o seu computador, entender muito, né, de informática, mas a vivência, né, essa sabedoria de vida, a gente não consegue adquirir num livro. A gente lê, tem conhecimento, mas conhecimento de causa, você tem que viver aquilo, tem que vivenciar. Você nunca ouviu um idoso falar, ih, meu filho, se eu tivesse a sua idade, com o conhecimento que eu tenho, é isso que eles querem dizer. É verdade. Tudo isso que você está passando, eu já passei, eu já sei aonde isso vai chegar. Então, de vez em quando, pega o telefone e liga para sua vovó, para o seu vovô, que está agora em quarentena, e fala assim, vô, me dá uma opinião. Nossa, a pupila dos olhos dele vai dilatar de tanta felicidade. Ou então, vó, me ensina como que faz aquele bolo. Vovó, me dá um conselho. Isso é reconhecimento. Isso é chamar eles para o sentimento de pertencimento. Faz isso que você só tem a ganhar. Nossa, Silvia, ela, como sempre, né, gente? Ela arrasa. É demais isso mesmo, né? E a gente acaba aprendendo muito. Sem dúvida a gente aprende muito mesmo com quem tem mais vivência, né? E até mesmo quem não é parente. Bom, com certeza a gente pode até deixar depois no Instagram, né? Deixar lá uma caixinha de perguntas para ver o que o pessoal, se querem saber mais sobre esse tema. Dá para falar sobre alimentação do idoso, que eu acho que é fundamental. Sim, né? E tem uma coisa, sabe, Bianca? Como esse tema ele é muito extenso, porque a medicina, a ciência, né, está fazendo com que a gente aumente o nosso tempo de vida, né? Nós estamos vivendo muito mais. Cada vez mais. Hoje você vê senhores de 80 anos, 85, até mais, dirigindo, trabalhando, né? Gerenciando, até iniciando um trabalho novo, né? Então a ciência está aumentando o nosso tempo de vida e isso é maravilhoso, né? Então é um assunto realmente muito importante e claro que a cromoterapia vai estar sempre ali, olha, no nosso dia a dia, estimulando o sentimento de pertencimento desses idosos e também
aumentando a aceitação naqueles que já chegaram na fase em que o ciclo está se fechando, né? As pessoas vão sentindo quando o ciclo está terminando, né? E aí essa aceitação é muito importante. A minha gatinha tá aqui, ó. Então, essa aceitação é importante, é saudável, não é desistir, é aceitar, né? E o sentimento de lealdade, de autovalorização, né? É muito bacana no momento em que um idoso está fechando os seus olhos físicos para abrir os olhos da alma num outro lugar, o que ele leva de sensação? Fiz o meu melhor, fui necessário, não estou trazendo mágoas, né? Estou me perdoando a tudo e a todos, né? E se precisar, estimule esse idoso também a pedir perdão, se você sentir que ele tem necessidade de verbalizar, né? Então, o violeta faz com que ele verbalize. Eu peço perdão. E se ele não verbalizar, mas se ele se perdoar, né? Dos motivos aos quais ele sente necessidade de pedir perdão, né? Se ele se perdoar, ele já volta leve. Bom, realmente é um tema muito profundo, tem muita coisa para se falar. Eu espero ter contribuído, né, compartilhando um pouco de conhecimento, né? Eu fico muito feliz em falar da cromoterapia e estou à disposição e até o nosso próximo podcast, né, Bianca? Com certeza. Então, gratidão a todos e a gente deixa um beijo no coração.